Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. É muito bom a gente se ver de novo, né? E a maioria das pessoas que estão aqui se conhecem há muitos anos. Então é um ambiente muito legal de Deus nos estar. E eu louvo a Deus por isso, né? Porque foi isso que Deus uniu. Foi Deus e a palavra. E tudo que aconteceu depois disso foram frutos, né? Frutos de um relacionamento com Deus. E hoje, a palavra do Senhor para nós é sobre isso. Sobre o relacionamento com Deus. Vamos abrir a palavra em Mateus, capítulo 25. No versículo 14. O relacionamento com Deus, ele pode ser de várias maneiras. Assim como o nosso relacionamento com as pessoas também. Tem, às vezes, pessoas que entram na nossa vida que a gente não quer se relacionar muito com elas, porque elas não combinam muito com a gente. É aquela pessoa que de vez em quando aparece, você dá oi, tudo bem, vai logo embora. Não combinou muito, não quer dizer que aquela pessoa não seja boa pessoa, mas algumas pessoas dizem que o santo não bateu. E aí a gente não gosta muito daquela companhia. Mas tem pessoas que a gente gosta muito. E que se a gente pudesse ir na casa delas sempre, a gente estaria lá sempre. E que a gente começa a conversar com elas, e a gente nem vê o tempo passar, e aí quando vê, caramba, já está tarde, eu tenho que ir embora. E o relacionamento com Deus, ele pode ser das duas maneiras. E não depende dele, porque ele já fez o que ele precisava fazer, ele está aí. E a gente escolhe a maneira que a gente vai querer se relacionar com Deus, né? E mesmo que no começo seja difícil, ele pode progredir ou não, depende da gente. Nessa parábola, Jesus, na verdade, ele falou três palavras, ele deu três parábolas. Eu vou ler uma delas. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Essa versão aqui era bem atual, tá, gente? Se tiver alguma diferença, é por causa da tradução. Ele reuniu os seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade de cada um deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda, passando direto. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 3 talentos, 2 talentos, também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o Senhor se voltou da viagem e os chamou para prestarem conta de como haviam usado o dinheiro. O servo, ao qual ele havia confiado os 5 talentos, se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena. Agora eu lhe darei muitas responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena. E agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido só 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Eu tive medo de perder o seu dinheiro, por isso escondi na terra. Gravem essa palavra, ele. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado.
e terá grande quantia, mas o que nada tem, mesmo que não tenha, lhe será tomado. Essa palavra, ela é uma palavra dura, se a gente for parar para meditar nela, ela traz a história de uma pessoa que teve uma boa intenção. Quantos de nós fazemos muitas coisas, às vezes, na boa intenção? Não, eu não vou fazer isso aqui porque eu posso me machucar, então não vou para isso. Não, eu vou proteger bastante meu filho, porque eu amo ele, eu vou dar tudo o que ele quer, porque eu amo muito meu filho, e daqui a pouco está tudo errado. A criança fica mimada, bate nos outros, e a gente fica cheio de problema por causa de uma boa intenção. Uma coisa que a gente queria que tivesse um resultado positivo, mas não deu. Nesse caso é sério. Ele teve uma boa intenção, pensou assim, cara, se eu pegar esse dinheiro, usar ele na intenção de multiplicar e der errado, eu vou me lascar depois, então eu vou guardar bem enterradinho aqui para não ter problema. E hoje, nesse exato dia, Deus falou comigo uma frase que me deixou muito pensativa. E olha que ela foi no coletivo, e eu não sabia que eu ia dar uma mensageira. Para muitos de nós, às vezes a questão não é se nós vamos estar salvos ou não. Porque a salvação nós temos. Nós cremos. A questão é, nós cumprimos o propósito? O que nós fizemos com o talento? O servo já era servo. Ele já estava ali, junto com o seu Senhor, trabalhando junto. Quando o Senhor chamou o restante, ele estava lá no meio. Ele fazia parte do povo. E o Senhor deu aquelas moedas ali conforme os talentos que eles tinham. E disse, multiplique isso aí, porque eu vou voltar. E quando eu voltar, o cara creu que ele ia voltar, creu. Se ele não tivesse crido na volta do seu mestre, ele tinha ido para o colégio, ele tinha ido comer pipoca na esquina. Ele não gastou o dinheiro, ele guardou o dinheiro, porque ele acreditava na volta do mestre. O erro dele foi não crer no que o mestre falou, na capacidade que eles tinham de multiplicar aquilo. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre esse retorno nosso, no nosso relacionamento com Deus. Eu digo isso não porque eu sou melhor, mas porque eu também tenho sido marcada por essa palavra. E essa cobrança do Senhor, ela tem vindo sobre mim, dia após dia, de uma maneira que me deixa muito incomodada. Porque o Senhor, Ele nos entregou talentos específicos, e aquilo que eu deixo de fazer, as pessoas que Deus escolheu para serem abençoadas pelo meu talento, elas ficam na mão. Porque alguns Deus ungiu para ser mestres, outros Deus ungiu para servir, outros Deus ungiu para ser, como é que se diz? Eles dão a multiforme graça. Como é esse versículo? Eles vão lá e eles amam conforme a multiforme graça do Senhor. Pessoas que foram ungidas, que elas não se esforçam. Eu sei que vocês conhecem pessoas assim, aquela pessoa que ela não se esforça para ser amável, que ela é amável. Porque a maioria de nós tem que se esforçar às vezes para fazer certas coisas. Tem gente que não, que nasceu com aquele dom. A gente vê que é nato. E muitas vezes a gente retém isso. Quando eu falei para vocês gravarem a palavra medo, o motivo desse cara foi medo. E qual é o nosso motivo? Às vezes medo, ou às vezes zelo, uma covardia que vem vestida de zelo. Não, é porque talvez eu vou fácil e não agrada ao Senhor, então talvez eu pequei. E a gente vai e a gente arruma desculpas para não fazer aquilo que o Senhor está pedindo. Vem, faz. Jesus um dia passou na frente de uma figueira. Não me falha a memória, foi uma figueira. A semente daquela figueira, ela resistiu o tempo, porque lá é seco e quente. Ela nasceu, ela cresceu e ela ficou bonita, vistosa. E quando Jesus foi lá procurar o fruto, cadê o fruto? Não tinha. E ele ficou decepcionado. E depois aquela figueira, ela secou. Jesus amaldiçoou aquela figueira.
Depois você pode ler com calma essa passagem, porque ela fala de algo que deveria ter frutos, mas não deu. Estava lá bonita e vistosa, abençoada, cheia de bênção, porém o fruto não estava. E o Senhor tem falado muito comigo sobre isso, porque eu sei que eu sou abençoada pelo Senhor. Eu vejo a bênção de Deus diariamente em coisas que eu nem semeei. Os meus pais semearam. As pessoas que vieram antes de mim semearam. E eu colho. Eu sou abençoada. E eu sei que cada um aqui também é. E toda vez que a gente pega essa bênção e guarda no bolso e não se dispõe a fazer aquilo que foi chamado, porque a gente sabe para que a gente foi chamado. A maioria de nós já sabe. São esses talentos que fluem de nós com graça e que a gente não faz nada com ele. Às vezes a gente pega um momentozinho, senta com criança, fala, as crianças entendem o que a gente diz e elas se amontoam ao nosso redor. Nem todo mundo tem esse dom, alguns têm. E a gente ignora o dom. Ah não, mas eu não nasci para isso, não tenho, nem sei fazer. Fica, sabe, arrumando essas desculpas. E todo mundo que está do lado veio e fala, cara, tu nasceu para isso. Não, eu não nasci não. A gente vai prestar conta disso. Porque a semelhança dessa parábola, Jesus ele não estava com sinal, ele não falava coisas inúteis. E muita gente morreu para que hoje a gente tivesse acesso a essa palavra. Muita gente. Pessoas morreram queimadas, morreram empaladas, elas morreram afogadas, morreram com fome e com frio, para que hoje a palavra estivesse aqui traduzida em várias linguagens, para a gente aprender isso aqui. Lá em Efésios, capítulo 6, tem uma palavra. Eu vou usar só um pedacinho dela, porque é isso que vai servir para a mensagem de hoje. Quem quiser ler tudo depois, fica à vontade. No versículo 17 do capítulo 6, diz assim: usem a salvação como um capacete. Como um capacete. E empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Satanás vem aprontar a gente, é a espada e é a palavra de Deus que a gente deve empunhar. E Deus, ele vem, ele fala com a gente, mas aí Satanás vem e se opõe, porque ele é opositor, ele é enganador. E se você acreditar nas palavras de Satanás e não nas palavras do Senhor, assim como eu também, a gente vai dar voltas. Voltas na montanha, igual o povo de Israel ficou dando voltas e voltas. Por quê? Porque foi incrédulo, teimoso. Mas se hoje nós deixarmos de ser teimosos, tem bênção de Deus para nós, para a gente conseguir seguir essa jornada. Nessa palavra ele fala: coloque o capacete da salvação e punha a espada. Mas digamos que a nossa espada ainda é pequena, porque o nosso conhecimento da palavra ele é pequeno. Então, a nossa espada vai ser assim. Pequena. Ela já é uma espada. Ela é pequena. Ela provoca muito dano no opositor, pouco dano. Pouco dano. Porque se eu sei a palavra, aí eu vou e pá, rebato Satanás. Aí Satanás vem com outro, igual ele fez com Jesus, quando ele foi tentado no deserto. Satanás falou uma coisa, Jesus rebatia. Satanás falou outra, Jesus rebatia. Foi um bate-volta até Satanás sair. Quando a gente tem pouco conhecimento da palavra, Satanás vem e dá um bate, aí você vai e rebate. E aí ele rebate de novo e fica sem palavras. Porque a gente não conhece a palavra. Então a nossa espada é bem pequena. Mas quando a gente conhece profundamente a palavra e a gente está cheio dela, ela vem à nossa memória no momento de ataque, se a gente quiser, e se a gente for nossa. Então a nossa espada ela fica bem grande. E Satanás não pode contar. Fica uma espadona assim, bem gostosa. Toda vez que você vê um cabo de vassoura, você vai se lembrar da espada grande em nome de Jesus. Porque é isso que o Senhor deseja. É engraçado, mas funciona. É
O dia que você lembrar, você vai rir. Essa é a espada que o Senhor quer que a gente tenha. Satanás veio falar uma coisa, verdade? Tu não vai dar conta do sim? Porque Pedro, no dia que ele foi ungido com o Espírito Santo, ele nem preparou pregação, ele pregou para muitas pessoas. 5 mil se converteram, não fez? 3 mil. Quem é o pastor hoje em dia, minha gente, que prega 3 mil pessoas se convertem? Já é difícil converter 3 mil pessoas num evento de multirraças. Pessoas ali, mas que moravam, imagina um monte de crente ali que moram um no Japão, outro na Austrália, outro no México. Aí vem todo mundo para cá. Como pregar? Mas Deus unge. E Pedro estava cheio da palavra, porque ele andava com Jesus, e Jesus estava falando ali para ele todo o tempo ensinando. Não faz assim, não vai dar sarro, através de mim, Satanás, que não é assim que funcionam as coisas. Pedro ouviu cada palavra em cada detalhe. Então, quando chegou o momento, ele teve a palavra certeira. Às vezes, a gente enfrenta situações que a gente fica sem palavras. Mas esse não é o fim. Ligue para alguém que tem as palavras. Hoje ninguém fica sem telefone mais. Se você não sabe a palavra de como combater Satanás, ligue para alguém que sabe. E eu falo isso sem medo de errar. Sem nenhum medo de errar. Pegue o telefone e ligue para alguém que nem sabe as palavras. Porque no dia que faltar para você, seu irmão tem para te ajudar. E ele vai fluir bênção na sua vida. Esses dias eu estava tão angustiada por causa da morte do papai, e eu estava chorando muito. E me veio, sabe, um amigo cheio de Deus na cabeça, e eu liguei para ele. E ele falou: amigo, eu vou orar por ti agora. Ele orou por mim, foi como tirar a camisa. E a gente tem vida com Deus. Para quem que eu estava orando nessa hora? Para Deus, gente. Para quem que eu ia orar? No meio da minha angústia, eu orei para Deus. Mas eu não estava dando conta, eu não estava passando. Aí eu vou fazer o quê? Vou me deitar e chorar mais? Vou me prostrar? Vou desistir? Não. Liguei para alguém que tinha palavra também. Ele repreendeu e pá. Quando eu desliguei, eu estava assim, muito melhor. Levantei de lá e fui fazer meu trabalho. Isso é Deus em nós. Paulo, quando ele escrevia para as igrejas, ele dava instruções. E lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 1, diz assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como uma oferta de sacrifício, de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza, ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. E o resto desse texto, ele dá várias instruções. No capítulo 6 desse mesmo texto, ele dá também várias instruções e lá no versículo 5, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor. Naquela época tinham os escravos, não eram funcionários. Os escravos, eles não tinham muita escolha. Ou ele servia triste, ou ele servia feliz. Era a única escolha que ele tinha. Ou ele seguia contente, ou ele seguia zangado. Era só aquela opção de serviço que ele tinha. Ele podia tentar fugir, ele corria o risco de ser preso. Então Paulo deu um conselho adequado para aquela época. Trate o seu Senhor como você trataria Jesus Cristo, como você trataria o seu Deus que está no céu. Um ensinamento. Por que Paulo deu esse ensinamento? Porque ele foi ungido para isso.
Assim como aquele que foi ungido para alimentar o faminto, ele também chega na hora exata, Deus dá para ele, e a mamãe ela foi chamada para isso, porque ela sabe. Tem horas que ela fala assim, eu vou arrumar um negócio para levar ali na casa do fulano. Mas fulano, é que eu moro tão longe, porque não sei, vou lá. Aí ela chega lá, a pessoa estava com fome. E ela tem testemunho disso para contar. Por quê? Porque ela foi ungida para essas coisas. E tanta gente tem testemunho para contar disso. E eu não conheço a fim do chamado de todo mundo, a Esdras, uma excelente educadora. Do pequeno ao grande, Deus dá a técnica. Foi ungida para isso. Paulo foi ungido para isso. De uma maneira que aquilo que ele fez, aquilo que ele fez chega a nós até hoje. Já pensou uma pessoa que tem um chamado, que fala e escreve palavras, que elas vão perdurar ano que vem, depois em nações, todas as nações. Tem nações que na página da Bíblia é uma relíquia. Eu aprendi uma coisa esses tempos agora. Eu não tinha noção de como era perder uma pessoa muito querida, então eu não sabia. Não sabia o quanto doía. Gente, eu não tinha mínima noção. Às vezes alguém perdia alguém, né, lá no velório, eu chegava lá, dava um abraço, poxa, me fez, me deu muito. E eu voltava para casa para seguir a minha vida, e aquela tristeza ficava lá, porque não é uma pessoa tão próxima. Eu vim saber o que era isso agora. Porque a experiência trouxe para mim um aprendizado que marcou a minha vida. A gente não sabe o que é sofrer desse jeito com as nações sofrem, a gente não faz ideia. É por isso que quando começa a oração de missões, a gente levanta, ora, acaba a oração ali, a gente bebe um café, porque a gente não sabe. Mas Deus sabe. Jesus também sabe. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que percorre o mundo inteiro, habitando em pessoas, ele conhece tudo. Então, quando ele gera algo dentro de nós, é porque ele conhece aquele que vai ser tocado pelo nosso chamado. Ele conhece a dor da pessoa que está lá na casa dela com fome, quando ele fala assim, Luísa, vai lá e leva. Aí ele fala assim, fulano, dá uma oferta de R$200 para esse planeta vai saciar. Porque Satanás que disse isso, R$200. É muito dinheiro. E talvez aquela pessoa está lá precisando de R$200 para dar o pontapé numa coisa, para pagar a escola do filho dele, energia, e ele só vai comprar mais 2 sapatos. Uma música do Juliano Som me marcou muito por causa desses tais sapatos. Porque enquanto eu estou pegando meu dinheiro e investindo em coisas, tem gente que não tem base. E ele quer me usar. Ele quer usar todo mundo. Deus tem uma rede. Uma vez eu vi um brinquedo que ele era vários pontos ligados por um monte de tracinhos. E ele ficava grande e ficava pequeno. Quando a gente puxava, aqueles pauzinhos se abriam, os pontinhos ficavam largos e ele virava um jogo. E se a gente apertasse, ele se encolhia até ficar bem pequenininho e virava outra bolinha pequenininha. E naquele dia, eu entendi uma maneira que Deus trabalha. Ele liga todos os pontos. E se a gente permitir, ele vai fazer isso com a gente. A ordem dele faz com que o plano dele se movimente na terra. E quando você liga para uma pessoa, poxa, Deus falou para me ligar para essa pessoa. Como que eu sei que Deus falou? Gente, o pensamento surge do nada. Está aqui assistindo um filme, veio um pensamento. Vou ligar para aquela pessoa e falar para ela que ela é amada por Deus. Quando que vem o pensamento desse, gente, na cabeça da gente? Eu podia fazer isso. Dessa maneira. Porque Deus dá a ordem e ele fala a maneira também. Na maioria das vezes. Teve um dia que eu estava no culto.
assistindo a pregação e eu olhei para cima e vi um rapaz, ele brilhou para mim. Lembro até hoje, menino, cabeça raspada do vestibular. E o Senhor falou comigo uma frase grande, completa, para eu falar para ele. E eu chego a tremer, por quê? Medo de falar isso é errado. Por que isso? Porque a gente quer preservar a nossa imagem. Porque a gente quer acertar, a gente quer errar. Porque se eu errar vai ficar feio para mim. Viu? E a gente fica com medo de dar a cara a tapa. E aí eu fiquei lá com medo o culto inteiro. Tremer, gente, quando Deus fala para a gente falar uma coisa para os outros, eu não sei quem tem esse dom. Eu também não sei se eu tenho esse dom permanente. De vez em quando acontece. Raro, mas acontece. A gente fica gelado, parecendo que vai ter, sei lá, um negócio. E eu fiquei gelada, minha mão fria, e eu tremia. Aí quando acabou o culto, eu fui lá. Eu falei, cara, sei lá, quem não erra, né? E eu já tinha assistido uma ministração do pastor Luciano Subirá, que ele falava, não chega de carro de cena, deixa que te digo. Fala, olha, talvez o Senhor tenha dito uma coisa, não sei, mas eu vou te falar, mas tu ora na tua casa para te saber se é de Deus ou não. Aí eu falei, cara, o menino começou a chorar na hora. E a mãe dele ficou tão feliz porque ela estava orando para Deus falar com o filho dela. E aprova o Senhor fazer isso na frente dela também para aumentar a fé dela. Se eu tivesse me acovardado, talvez Deus tivesse levantado outra pessoa, talvez aquela oportunidade teria passado, o menino não teria tomado uma decisão e coisas vão passando. As coisas vão passando. Então, o nosso chamado, não importa qual seja, ele é importante. A palavra diz que o oleiro, ele faz o vaso para a serventia que ele quer. Uns para a impureza, tipo um vaso sanitário, sei lá. Não sei se é para isso também, a ideia do versículo. Naquela época tinha vasilha de lavar a mão, que vai lá na aguinha, lava a mão para comer. Tinha vasilha de lavar os pés, que ficava num lugar diferente. Tinha sua serventia também. Vasilha de colocar azeite dentro, vasilha de colocar farinha dentro, vasilha de colocar o vinho. E todos eles, assim como nós juntos, satisfazem a necessidade das pessoas. E todos nós aqui temos a nossa função rei. E o corpo de Cristo, para ele funcionar bem, tudo precisa estar ajustado. Assim como nós também, quando a gente adoece, e fica gripado, constipado, cheio de catarro no peito, o pulmão não funciona mais como a gente fica ofegante, porque não está funcionando direito. Mas se tratar, não serve. Então, nessa noite, nos restam 15 minutos. Eu gostaria que a gente fizesse uma oração sobre isso. Sobre o nosso chamado. Eu anotei algo aqui. Nós fomos convidados pelo Senhor para andar por fé, convicção, uma certeza firme, não pela vontade. Porque às vezes a gente está sem vontade. Acontece com todo mundo. Vocês acham que Jesus estava com vontade de ir na cruz? Não, ele foi lá e pediu, Pai, se der, passa de mim essa. Jesus podia ter enumerado tantas outras coisas que ele fez. Olha, eu fiz isso. Já venci Satanás no deserto. Já multipliquei o pão. Já curei um bocado de gente. De pouco dessa. Ele sabia que ia ser difícil. Mas quando o Pai bateu o martelo, ele disse ok. E ele foi lá e fez algo que ninguém fez. Porque às vezes a gente morreria por um parente. Mas morreria pelo assassino do parente? Pelo estuprador do parente? Não. Jesus morreu por todos.
para o assassino tem uma chance. Ele deu uma ordem: visite os presídios. Vista o que está morto. Alimente o faminto. E quantas vezes a gente passa, a gente negligencia porque a gente não está com vontade. Acho que isso tornou hoje em nome de Jesus, todos nós, porque todos nós passamos por isso. Se a gente cair, Deus é misericordioso, Ele nos levanta, mas que a gente não ande de queda em queda. E eu falo isso por experiência própria, porque quando a gente anda de queda em queda, o propósito fica parado. Para quando chegar o dia da nossa morte, a gente chega e fala: Senhor, eu combati um bom combate, eu acabei a minha carreira e eu guardei a fé. Não só combater um bom combate, mas acabar a carreira tendo guardado a fé. Vamos ficar de pé. É por causa da fé nele que hoje nós podemos fazer isso. Vencer a nossa vontade e dizer sim para um compromisso, não só pela nossa salvação, mas pela salvação dos outros. Para que os outros conheçam o amor, a dignidade, a fidelidade de Deus. No dia que eu estou com dor de cabeça, no dia que eu estou também com fome. Vamos orar, Senhor Deus. Não existe ninguém que mereça mais a nossa fidelidade do que o Senhor. E hoje nós estamos aqui, nós escutamos essa mensagem. E o nosso cérebro, talvez ele não se lembre de tudo aquilo que o Senhor quis dizer nessa noite, mas pela fé que eu tenho no Espírito, eu venho pedir: Deus, faz com que essa semente frutifique em nós, em mim e nos meus irmãos. Que a tua palavra, tudo aquilo que foi dito, mas ajustado ao coração de cada um, porque é o Senhor que entrega. Eu posso falar, o pastor Jéssica pode falar, mas é o Senhor que entrega. Então, Espírito Santo, tu que entregaste essa palavra hoje, adequada para cada coração, faça com que se lembre amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã, para que a semente que foi liberada hoje, ela frutifique, ela gere frutos para você, porque o teu reino, ele está carente de obediência, porque quando o Senhor dá uma ordem, aquela palavra não volta vazia. É verdade. E a gente ouve, Senhor, que nós possamos estar prontos para dizer sim, Senhor. O Senhor não daria uma ordem para alguém que não estivesse pronto. E essa ordem que brota, porque qualquer pessoa pode dar uma ordem, mas aquela ordem que brota, aquela ordem que queima, que constrange, que faz a gente se sentir acuado, essa ordem foi dada para que frutifique. Porque o semeador não saiu para jogar sementes na beira da estrada, não saiu para jogar sementes no espírito. Ele saiu para semear em terra boa. Então que nenhuma semente se perca.